Boas-vindas à nossa análise de hoje. E olha, a gente já vai pular direto para um dos momentos mais épicos da antiguidade, a chegada da Arca da Aliança a Jerusalém. A gente encontra esse registro lá no capítulo 16 de 1 Crônicas. E que evento monumental, viu? Foi a primeira vez que a arca chegou lá e o clima era de festa total. A gente está falando de música, de um simbolismo absurdo e de uma teologia tão profunda que literalmente ecoa até os dias de hoje. Ok, vamos mergulhar nisso, porque a imagem central desse evento é no mínimo de cair o queixo. Imagina só a cena. O líder supremo da nação, o rei, simplesmente tirando toda aquela pompa, aquele peso da realeza e dançando com toda a força no meio da rua, no meio do povo, em Jerusalém. Isso naturalmente faz a gente se perguntar: o que levaria alguém a tomar uma atitude tão extrema, tão fora da caixinha para os padrões de um rei daquela época? Bom, a resposta está literalmente na roupa que ele escolheu vestir. Davi trocou aquele manto real pesadão por uma estola de linho super fácil de usar, bem simples. E o mais fascinante aqui, essa era a roupa do dia a dia dos sacerdotes e também do cidadão comum. Mas ó, um detalhe importante, fazendo isso, Davi não estava querendo roubar a função dos sacerdotes de jeito nenhum. Na verdade, a ideia era se colocar exatamente no mesmo patamar de qualquer outra pessoa ali. Foi uma demonstração pura de humildade. Diante de Deus, representado ali pela arca, não existia rei e súdito, sabe? Eram todos apenas adoradores, no mesmo nível. E toda essa atitude ilustra super bem como aquele dia fluiu, né? A cronologia da festa é incrível. Primeiro, a arca é colocada com o maior cuidado bem no centro da tenda que Davi preparou. Logo depois, sacrifícios e ofertas de paz são apresentados, marcando aquela consagração e a paz da nação. Daí, o líder abençoa o povo. E aí, gente, a reverência, que era super solene, vira de repente uma festa gigantesca, uma celebração comunitária que termina com comida sendo distribuída para todo mundo. O negócio foi gigante. E pare e pensa no tamanho dessa partilha. O texto detalha uma generosidade inacreditável de Davi. Absolutamente todo mundo que estava ali, homens e mulheres, cada pessoa, recebeu exatamente a mesma porção desse banquete real. Eram pães, bolo de tâmaras, aliás, algumas traduções até dizem que seria um bom pedaço de carne assada e bolo de passas. O rei fez questão de garantir que aquela alegria toda pudesse ser de fato saboreada por todo mundo. Sabe aquela festa que ninguém, absolutamente ninguém, volta para casa de mãos vazias? Foi exatamente isso. Agora, o que é realmente interessante neste slide é a precisão por trás de toda essa festa. Não era só a galera fazendo um barulho espontâneo, não. O negócio era super profissional, um sistema muito bem amarrado para manter o louvor sem parar. A gente tem Asaf lá na frente marcando o ritmo com os símbolos, os músicos levitas comandando as liras e as harpas e os sacerdotes mantendo aquele toque solene das trombetas. Cada um ali sabia exatamente o que fazer. Era tipo uma orquestra bem ensaiada para garantir que tudo fosse constante e maravilhoso. E olha, toda essa estrutura musical nos leva a um momento completamente inédito. Porque naquele mesmo dia, Davi encomendou a Asaf e seus irmãos que tocassem, pela primeira vez na história, um cântico de ação de graças feito sob medida. Não foi um improviso, sabe? As letras foram pensadas, encomendadas. Era uma poesia feita propositalmente para marcar aquele exato instante na história. Uma letra que carregava muito significado. Quando a gente desconstrói essa música, fica claro que ela é, na verdade, um tratado teológico super denso. Lembra muito o que a gente conhece hoje como os Salmos 96, 105 e 106. Os temas, eles saltam aos olhos. Primeiro, a memória da aliança. É lembrar daquela promessa feita lá atrás a Abraão, Isaque e Jacó. Segundo, o reconhecimento firme da criação, tipo exaltar quem de fato fez o universo. E o terceiro ponto é a salvação, agradecer mesmo pelas vezes em que a nação foi protegida das ameaças ao redor. Não era só uma musiquinha legal, era toda a história de fidelidade resumida ali. E a mensagem vai ficando cada vez mais afiada. A letra cria um contraste impossível de ignorar. De um lado, a inutilidade total dos ídolos das outras nações. A música praticamente diz, olha, isso aí é só invenção humana, não tem poder nenhum. E do outro lado, Ban, o Criador vivo, aquele que não só desenhou o universo, mas que ativamente segura o mundo nas mãos para ele não desmontar. É uma chamada gigantesca para que o povo colocasse a fé, a confiança no lugar certo e não em estátuas sem vida. E mergulhando nos comentários sobre tudo isso, a gente tira uma lição fantástica. Porque a verdadeira adoração, essa proximidade com o sagrado, exige um equilíbrio fino. Tem que ter uma reverência santa? Lógico, com certeza. Mas junto com isso, precisa ter uma alegria gigante, uma coisa quase extasiante.
Não tem espaço para aquele medo que paralisa, sabe? Aquele terror. O que existe é um respeito profundo, que de tão grande transborda e vira pura felicidade. E é por isso que a gente vê o rei dançando. Então, o ponto crucial é como uma história tão antiga bate na nossa porta hoje. O grande lance aqui é perceber que reconhecer a graça, ser grato de verdade, funciona como um remédio de dose única para a alma. A gratidão é simplesmente o antídoto definitivo contra o nosso próprio egoísmo e contra as idolatrias modernas que tentam sequestrar nossa atenção o tempo todo. E aí a gente chega numa frase que amarra tudo isso. A gratidão está diretamente ligada à generosidade. Essa é, de longe, a maior lição prática dessa nossa análise. Quando a gente entende o quanto já recebeu, isso naturalmente cura aquela vontade egoísta de guardar tudo para nós mesmos. Quem se toca de que recebeu muita coisa boa de graça, sente na hora a necessidade de compartilhar. Foi exatamente por isso que Davi saiu distribuindo pão, carne e bolo para todo mundo na multidão. Só que os resultados desse evento não ficaram presos ali dentro da tenda ou nas ruas de Jerusalém, viu? Aconteceu um verdadeiro efeito dominó. Aquele dia de festa meio que vacinou a nação inteira contra a idolatria que existia em volta. E tem mais, os povos vizinhos ficaram assistindo a tudo aquilo. Eles não tinham como ignorar. Vendo uma prosperidade de verdade, vendo a alegria genuína de Israel, as nações ao redor foram meio que forçadas a reconhecer o agir do Deus de Israel. Ou seja, um evento local virou um testemunho global. Isso deixa a gente com uma reflexão fantástica para encerrar. A gente acabou de ver o impacto que um líder humilde, muita música e muita partilha causaram na história. Agora, e hoje? Trazendo para o nosso dia a dia, como será que expressões de gratidão real e de generosidade podem impactar o ambiente em que a gente vive? Imagina a diferença que isso não faz na nossa família, no nosso trabalho. Fica aí essa provocação para a gente não só pensar, mas tentar viver na prática. Muito obrigado por acompanhar essa análise e a gente se vê na próxima.